בהתקלה, בני שבת מקבלה, בני שבת מקבלה. Olá, o Shabbat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa de Veneno, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá desta semana. Mishpatim, seguindo logo após os 10 mandamentos, trata principalmente da lei civil. A justaposição do ritual com o mundano fornece uma percepção esclarecedora do judaísmo. Visto pela perspectiva da Torá, não há distinção entre as atividades cerimoniais e mundanas da vida. Ambas devem estar permeadas de santidade e ambas devem ser cumpridas por completo e com diligência. Incluídas entre as leis civis discutidas na porção da Torá estão as leis relativas ao servo judeu e sua liberdade, penalidades por causa de ferimentos corporais em outras pessoas e por danificar sua propriedade. Leis relativas a vigilantes e tomadores de empréstimo. A mitzvah de mostrar sensibilidade ao pobre e de oferecer-lhe empréstimos sem juros. A lei relativa às concessões honestas de justiça. Após mencionar as mitzvot de Shavat, Shemitah, a porção continua com uma breve exposição das 3 festas de peregrinação, Pesach, Sukkot e Shavuot. A renovada promessa de Deus de levar o povo judeu à terra de Israel. A Torá, então, retorna à revelação no Monte Sinai. O povo judeu declara seu compromisso de fazer tudo aquilo que o Criador ordenar. E a porção conclui com Moshe subindo a montanha, de onde permanecerá por 40 dias e 40 noites, para receber o restante da Torá. A Parashá Mishpatim vem após a Parashá de Yitro, a Parashá na qual recebemos a Sereia de Brot, os 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos, que já temos falado ali no começo da introdução, né? E uma Parashá que vem desse conceito de Mishpatim, a palavra Mishpatim, que é juízos, quando a gente fala Hukim e Mishpatim, juízos e estatutos, né? Esses estatutos são esses que estão sendo falados hoje a respeito da propriedade, do respeito às coisas que são alheias a nós, ou seja, aquilo que pertence ao nosso irmão, né? E Mishpatim vem da palavra, tem a mesma base da palavra Mishpachá. Mishpachá, que em hebraico significa família, né? Então o desejo do Eterno com esta Parashá de Mishpatim é que consigamos viver como uma família, mas uma família que se respeita e que se ama realmente, né? Porque sem respeito o amor é nulo, realmente seria aproveitar-se de sentimentos positivos, entre aspas, e criar um relacionamento tóxico, um relacionamento que o que faz é danificar a outra pessoa, né? E isso o Eterno quer de nós como Bnei Israel, como povo de Israel, não? Então ele está entregando esta parte da Torá que corresponde a como nos comportar ao respeito do homem com o homem. O homem com Deus, ele tem os seus próprios tipos de mandamentos, que são os Hukim e as Mitzvot, elas compreendem esse trato, né, que o homem tem com o Eterno, sacrifícios, como se aproximar dele, quando são as festividades, como fazer as festividades, quem pode oficiar, quem não pode oficiar, quem pode fazer a reza, quem não está preparado para fazer a reza. Mas o Eterno também se preocupa nesta Parashá de Mishpatim de nos ensinar como é que temos que fazer na nossa vida diária com as pessoas que nos rodeiam, né? Então, uma coisa importante a destacar da Parashá Mishpatim é que ela é uma coisa que a gente pratica todos os dias. Porque no nosso dia cotidiano, ou seja, dia a dia, a gente convive com outras pessoas e a gente tem que ter essa capacidade de utilizar estes mandamentos que estão sendo escutados hoje na nossa vida diária e saber como aplicar essas mitzvot ao relacionamento com as demais pessoas. Ou seja, eu não posso roubar o tempo das pessoas, porque muitas vezes a gente poderia falar, muitas pessoas falam, mas eu não roubo. Eu não roubo porque eu não tiro o teu telefone, né? Mas muitas vezes a gente rouba sim.
A gente rouba o tempo dos demais. A gente marca um horário e chega depois do horário. Ali você está roubando o tempo das pessoas. Você rouba outro tipo de coisas que não são coisas materiais, mas que afetam a pessoa. Você pode danhar a pessoa desrespeitando-la, né? Entrando na casa dela e falando qualquer tipo de coisa que não são para ser faladas. Ali você está desrespeitando a propriedade do teu irmão, né? Então o Eterno, ele se preocupa por esse relacionamento, porque no final ele não tirou a Moshe e Arão do Egito. Ele tirou foi aos Bnei Israel. Ele tirou o povo de Israel do Egito para que eles juntos conseguissem receber a Torá. Moshe poderia muito bem ter recebido os 10 mandamentos. Possivelmente ele não ia falar para o Eterno, não, deixa de falar porque estou morrendo. Ele podia escutar o resto dos mandamentos de frente com ele, né? Quem falou foi o povo, que não teve a capacidade de receber toda essa glória e todo esse poder que o Eterno demonstrou em Har Sinai, né? Então, o Eterno se preocupou de que todos os Bnei Israel tiveram essa revelação, né? E agora ele se preocupa também de que através de Moisés, de Moshe Rabbeinu, eles tenham esse ensino de como se relacionar uns com os outros de forma que possa manter o povo de Israel juntos. Eles estar juntos, eles estar unidos, porque na união, muita gente falaria que está a força, né? Mas na união está Deus também. Ou seja, Deus se apresenta diante do povo quando tem um minyan. Mas como manter um minyan se o minyan não se respeita? Como manter um minyan se o minyan rouba o tempo da outra pessoa? Se o minyan não se apresenta no momento que se apresenta? Porque muito bem poderiam, muitas congregações no mundo inteiro poderiam falar que tem um minyan. Tem 10 homens judeus que moram em uma cidade. Mas se esses 10 homens não se prepararem e não combinarem para ir no Shabbat a rezar, então se aparecerem 7, se aparecerem 8, se aparecerem 5, se comparecerem só 9, não vai ter a oportunidade de fazer a leitura da Torá tirando o rolo da arca, né? Então você vê ali a importância de ter esse relacionamento, né? Porque muitas pessoas poderiam falar, mas eu me posso isolar e eu posso cumprir com os mandamentos. Até poderiam falar que cumpriria melhor, ele sozinho cumpriria dos mandamentos melhor que com a companhia de uma comunidade, né? Eu sozinho, se eu me afasto da comunidade, eu posso fazer o Arvit, eu posso fazer a Minha, eu posso fazer o Shaharit sozinho, tranquilo, não preciso ver a cara da outra pessoa, aquela pessoa que eu não gosto, né? Porque muitas vezes a gente deixa de ir na sinagoga ou deixa de ir na comunidade, porque lá tem alguém que eu não gosto, né? Mas esse alguém que não gosta, ele forma parte da tua comunidade e a tua comunidade é a que te permite cumprir com estes mandamentos que estão sendo falados hoje nesta paraxá de Mishpatim. Existem dois tipos de mandamentos. Aqueles que se relacionam o ser humano com o Eterno e aqueles que relacionam o ser humano com o ser humano. Bom, nós estamos falando aqui hoje dos relacionamentos entre o ser humano e o ser humano. Ou seja, aquilo que nós fazemos de mal a outro ser humano, nós não podemos pedir ao Eterno que nos perdoe. Eu vou e dou uns cascudos naquela pessoa ali, xingo ele, bato e tal, e depois vou lá e peço perdão a Deus. A Deus? Você fez quanto... É claro que o Eterno ele vai ficar muito triste com você por ter feito um absurdo desse, mas você tem que pedir perdão. É aquela pessoa que você prejudicou e não o Eterno. Porque senão fica muito fácil. A pessoa pode fazer qualquer coisa e depois pede perdão ao Eterno. Que falta de sentido, de senso é isso. Bom, aquilo que nós fazemos ao nosso semelhante é aquilo que nós queremos que ele faça a nós. Nós temos que ter a consciência de que cada vez que nós fazemos alguma coisa que é agradável a outro ser humano, isso nos faz sermos agradáveis ao Eterno. Agradável quer dizer uma coisa que agrada, uma pessoa que agrada. Eu sou agradável ao Eterno,
Então eu faço alguma coisa que agradou ao Eterno, e é assim que nós temos que viver. Quando quando Torá determina, por exemplo, são muitas relações entre seres humanos e seres humanos. Vamos falar agora de uma que tem um ponto interessante para nós analisarmos, que é o seguinte: a escravidão. Hoje não existe escravidão, mas havia escravidão. Só que o Eterno, ele desgosta tanto da escravidão. A escravidão para o Eterno é uma coisa tão abominável, e sempre foi. Esse é o ponto. O Eterno, ele determina que o escravo, na realidade, ele tem que ser melhor tratado do que as outras pessoas. O escravo, ele a cada 7 anos, ele tem a liberdade. Ele tem o direito à liberdade. Vamos falar na época. Nós não podemos julgar as pessoas que viviam naquela época com os sensos morais que nós temos hoje. Nós não podemos avaliar aquelas pessoas como elas eram pelos nossos valores atuais. Nós temos que analisar e valorizar e avaliar aquelas pessoas pelos valores que existiam na época. E para isso nós temos que estudar quais eram os valores que existiam naquela época. A escravidão, por exemplo, era importante na economia. A escravidão, não fosse, o Egito não teria escravizado o povo. E é isso aí, a escravidão na época era importante, sim. Não podemos dizer que não. Seria nós tentarmos mudar a história não muda. Ela já aconteceu, você não tem mais poder de mudar nada. Então, a escravidão era necessária, sim. Por quê? Imagina o seguinte: uma determinada pessoa, um indivíduo, ele, por algum motivo, ele pegou dinheiro emprestado, pegou dinheiro de alguém e não conseguiu pagar. Por algum motivo, vamos dizer que ele tentou um negócio, não conseguiu e perdeu o dinheiro todo, ou então jogou no jogo, enfim, qualquer coisa, perdeu o dinheiro. Essa pessoa, ela continua devendo aquele dinheiro. Ah, eu perdi o dinheiro, desculpa, foi mal, hein? Que história é essa? Você está prejudicando o teu irmão. Você está fazendo ao teu irmão alguma coisa que você não gostaria que ele fizesse com você. Se coloque na posição do teu irmão. O teu irmão vai gostar de você fazer aquilo que você está fazendo com ele? De forma alguma. Então, a escravidão na época, ela existia de fato, e para, por exemplo, pagar esse tipo de débito, esse tipo de dívida. E o Eterno, ele desgosta tanto a escravidão, que ele determinou que a cada 7 anos o escravo tem que ser liberto. Ele tem que ser liberto. Então, o que acontece é o seguinte: ele foi escravizado pela falta de pagamento daquele dinheiro. O tempo que ele passou na escravidão foi o suficiente para que ele pagasse de volta àquela pessoa o que devia. E acabou, pratos limpos, todo mundo satisfeito, todo mundo bacana. E é isso aí. Então, a escravidão, o ser humano que era colocado como escravo, ele tinha que ser tratado como ser humano e não como alguém inferior, porque o ser humano, não existe um ser humano que seja inferior ao outro. Não importa qual seja a sua opinião, não importa qual seja a sua função política, não importa qual seja sua riqueza, não importa nada. Todo ser humano é equivalente. Todos nós equivalemos a qualquer outro ser humano. Uma coisa importante é destacar que a escravidão que nós estamos falando aqui, a escravidão que está dentro da Torá, não é igual à escravidão que é conhecida no mundo ocidental, que veio a nós da Europa e que existia naquele tempo também. A escravidão que nós vimos no Egito, que o povo de Israel sofreu no Egito, não é a mesma escravidão que nós estamos falando aqui agora, que está sendo ensinada através do Eterno para Moshe e de Moshe para o povo de Israel. Esta escravidão é particular, porque a escravidão dos demais povos era uma escravidão que não visava se você era, ou seja, o que você tinha, ou se você tinha uma dívida, ou se você roubou, ou você era escravizado simplesmente porque precisava de mão de obra para fazer alguma coisa
e seu povo tinha sido subjugado por outro império que era maior, né? No caso do Egito, Israel se tornou escravo porque Egito tinha uma capacidade militar muito maior dentro da terra do Egito que Israel dentro da terra do Egito, né? Eles foram escravizados e assim em muitos outros povos que entravam, faziam aquela conquista e levavam a todo aquele povo à escravidão sem ter alguma regulação, né? Aqui o importante da escravidão que está dentro da Torá é que ela está bem articulada, ela está bem colocada nos limites, né? Ela tem limites, ou seja, você é escravo não porque você é, como muita gente poderia inferior. falar, não é porque você seja inferior, não é porque você vamos a colocar um exemplo mais vulgar, não é porque você é preto, ou porque você é branco, ou porque você é baixinho, porque você é muito alto. Não, você está entrando em esse processo de escravidão é porque você fez algo que não tinha que ter feito e você perdeu um status e tem que ganhar de novo esse status de liderança. Pagar por isso. Chegar de novo a esse nível normal, né? E a escravidão de que estamos falando da Torá, ela tinha essas limitações de que quando ela fala de que aquele homem que batia naquele escravo e quebrar uma perna ou deixar ele sem óleo, é para prevenir qualquer ação de que aquele que era o representante do escravo o agredisse, né? Era para ter essa prevenção, né? E uma coisa importante a respeito da escravidão é que a escravidão é como uma demonstração, uma ilustração da redenção final. Ou seja, aquele homem que perde a sua liberdade e não tem ninguém que possa redimi-lo, né? Porque poderia muito bem vir alguém a redimir aquele que está nesse estado de escravidão, né? Mas no sétimo ano, no ano que correspondia a Shemitah e no Yobel, que era a 7 vezes esses 7 anos que chegavam no ano 50, então o Eterno mesmo redimia a esses escravos, né? Então é isso. Se alguém não se levantava do povo a redimir a seu irmão, ele mesmo viria a redimi-lo com essa redenção do sétimo ano. Nós temos que entender um ponto interessante, que é o seguinte: não é porque ele fosse escravo que ele teria perdido sua dignidade. Não. O ser humano, como eu disse, qualquer ser humano equivale a qualquer outro ser humano, então ele não pode ser tratado de uma forma desrespeitosa por qualquer que seja o motivo. Não pode. Imagina o seguinte, para nós entendermos o que era a escravidão na época. Imagina o seguinte: se hoje fosse a lei da seguinte forma: a pessoa, o criminoso, um homicida, ele matou para roubar. Então, esse que matou para roubar provocou que uma determinada família não tivesse mais o seu sustento. Perdeu a sua fonte de sustento. Tá, a mulher, os filhos menores, todos incapazes, e estão ali, vão passar fome. E se a justiça fosse feita da seguinte maneira: bom, você matou, então você vai ser escravizado para sustentar aquela família, até que aquelas crianças tenham capacidade de se sustentar. Então você é que vai ser o mantenedor daquela família. E se fosse assim, não seria justo? É a mesma coisa que acontecia no passado. A pessoa era escravizada pelo débito, por estar devendo, por ter feito um mau uso do dinheiro do outro, então tem que repor aquilo. Então o injusto é a pessoa cometer um crime e aí vai ser preso, aí está inocente, pode ser solto, não tem problema nenhum. E a família vai passar fome? Os filhos vão morrer de fome pela falta do pai? Uma coisa interessante, não, para ir fechando o nosso comentário em este Shabbat aparece, né? É por que precisa falar a respeito das festas, não? Das 3 festas de peregrinação de Pesach, Shavuot e Sukkot, em esta parashá de Mishpatim, onde se vinha tratando outros temas que eram mais de homem para homem, e de repente introduz esse conceito das festividades, não? Como chegarmos às festividades de peregrinação, essas grandes festividades, se o povo não estiver junto? Então, a preocupação do Eterno é que para chegar nesse ponto,
de subirmos, ascendermos, né? Que é a palavra que a gente utiliza no hebraico, o salmista, não, para falar, os cantos, as ascensões, eram aqueles cânticos que eram feitos pelas famílias que iam subindo a Jerusalém a cumprir com esses serviços das festividades de Pesach, Shavuot e Sukkot. Mas como subirmos juntos se estamos brigando? Então, esse é nosso desejo para você que nos acompanha hoje, entender que se não estamos juntos, não podemos alabar nem servir ao Eterno. Então, se junte com a sua comunidade para servir o Eterno, né? Então, isso e muitas outras coisas serão faladas por os mais competentes minyan neste Shabbat. Que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook e inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações e seja um mantenedor da Casa dos Bnei Anusim. לך דודי, לקראת קלה, הפני שבת מקבלה. לך דודי, לקראת קלה, הפני שבת מקבלה. פני שבת מקבלה.